E vamos à terceira aula do nosso curso Photoshop Sem Mistérios. Como prometido na aula anterior, hoje nós vamos começar a trabalhar com seleções e, logicamente, vamos trabalhar também com camadas. Então eu vou abrir aqui uma imagem, tá? Eu vou chamar ela aqui, vou lá pegar da nossa pastinha de bitmaps. Vamos selecionar inicialmente, eu tinha até selecionado o nome dela aqui, era essa imagem aqui para podermos trabalhar. Deixa só, eu estava com ela aberta aqui até um pouco antes da gente. Vamos começar por isso aqui, ó, digitalização. Então eu vou por aqui a letra D, tá aqui. Então aqui é uma imagem que ela foi digitalizada, são 3 cenas de guitarras e eu preciso recortá-las para poder utilizar. Mais à frente nós vamos aprender as ferramentas de automação do Photoshop, que vai fazer todo esse processo aqui de uma única vez e muito fácil. Então nós vamos primeiro entender um conceito que são aqui das minhas camadas. Eu vou só diminuir um pouquinho aqui, que são aqui, ó, as layers, ou se você tiver em português, são as camadas. Então toda vez que eu abro um arquivo, ele vai estar numa camada. Essa é uma imagem JPG de 8 bits, eu tenho aqui o 8 que me identifica isso, em RGB. E aqui ela veio como background, ou seja, eu estou como uma imagem de fundo, certo? A forma mais rápida de eu selecionar essa guitarra aqui, por exemplo, para poder retirá-la dali, é usando uma ferramenta que nós chamamos de seleção ou de letreiro. Então uma coisa importante, a ferramenta Move, que muitas vezes em inglês ela vai estar justamente selecionar, é aquela ferramenta ali. Ela é a letra V, então em qualquer momento que eu esteja no Photoshop, que eu pressiono a letra V, eu vou para ela. Ao lado, ou se você tiver com a linha em uma única, tiver com a tua barra em uma única linha, abaixo, certo? Você pode alternar por esses 2 tracinhos aqui. Vem o grupo das ferramentas de seleção retangular, eliptical, single, linha simples e coluna simples. Quem tiver com em português, ele vai estar como letreiro, tá? E aqui o funcionamento é o seguinte, o que eu vou explicar para o retângulo, ele praticamente funciona nas propriedades de acordo com todas as outras. Observem também que quando eu estou com a minha ferramenta mover, a minha barra de propriedades aqui em cima, ela me mostra elementos da ferramenta mover. Como, por exemplo, quando eu clico aqui, ele diz que não tem nenhuma pré-definição, mas ele tem aqui um Auto Select, que significa que quando eu clico numa imagem, ele seleciona ela. Se eu quero fazer um Auto Select por layer ou por grupo, e mostrar os controles de transformação. Quando eu ligo, é como se ele estivesse mostrando aqui para mim, como eu estou com a minha camada bloqueada, quadradinhos de transformação. Depois eu mostro isso para vocês. As ferramentas de alinhamento, tá? E distribuição conforme a minha seleção. E aqui algumas ferramentas para visualização em 3D, onde eu teria orbital, giro, aproximação, profundidade de campo, slide e a câmera e zoom de câmera. Tá? Quando eu mudei aqui para a ferramenta de retangular marquee, ele já mudou um pouco, então ele me trouxe aqui, que também não tem nenhuma pré-definição. E aqui é o seguinte, New Selection, como funciona? Se eu der só um clique na tela, não fez nada. Se eu clicar aqui num ponto, arrastar o mouse, eu estou fazendo uma seleção. Isso é uma seleção de elemento. Ele vai ficar com essas linhas pontilhadas. Tá, e para que serve isso? A partir daqui, eu posso pressionar um Delete, ele vai me avisar que vai preencher com a cor de fundo e vai deletar. Como a minha cor de fundo aqui é branco, vai ser com essa cor que ele vai preencher para mim. Ele está demorando o processamento, porque essa aqui é uma imagem bem grande. Nós estamos vendo que eu estou com 16% só dela. Tá? E aí ele faz um preenchimento que é o chamado Content Aware Fill, que nada mais é do que preencher conforme os pixels subjacentes. Vou dar um Ctrl Z para que ele volte. Tá? E pronto. Aqui eu ainda poderia mover a minha seleção de posição, enquanto eu estou com a ferramenta selecionar. Então eu falo, olha, eu quero pegar essa aqui, mas aqui é outro tamanho. Não tem problema, eu poderia pegar aqui ou refazer a minha seleção. Ou trazer para cá. Se eu não quero mais a seleção, eu pressiono Ctrl D
ou pelo menu Select ou Selecionar, eu tenho aqui, ó, Deselect ou Desselecionar, que é o meu Ctrl D. O Ctrl A, como já disse, seleciona tudo que eu tenho na tela, como mostra ali. E um Reselect, que é resselecionar, ó, Shift Ctrl D, e ele traz a última posição que eu tinha. Assim como o Ctrl Z. Tá? Se eu quiser unificar a minha seleção, eu tenho duas formas. Uma, eu posso fazer a seleção, pressionar a tecla Shift, olhe que no cursor formou um sinal de mais, e se eu observar aqui em cima ele mudou para essa ferramenta. Soltei o Shift, ele sai. Tá, mas qual a diferença entre eu clicar lá? É que com o Shift eu tenho uma seleção unificada temporária. Certo? Então, ou seja, se eu clicar aqui e for clicando, ele vai fazendo isso. Quando eu marco esta opção, é como se eu estivesse afirmando, olha, eu quero somar seleções. Então, olha, ele continua pressionado e eu posso somar a minha seleção. Tá? Essa explicação nessa ferramenta ela vai ser um pouco mais longa, porque na ferramenta de seleção circular, laço, todas elas funcionam iguais essa parte aqui de cima. Tá? A terceira é a subtração de seleção. Então, por exemplo, eu fui fazer uma seleção e acabei vazando, soltou o mouse. Pegou essa parte em branco que eu não queria. Aí eu vou usar o quê? Ou eu clico aqui, ou eu uso o Alt, que vai fazer justamente a retirada de uma seleção a mais. E, consequentemente, a última, a menos utilizada, é a interseção, né? Que aí é o Shift e o Alt junto, que aí ele vai fazendo isso aqui para mim, ó. Eu faço aqui, se eu fizer isso, ele mantém só aquela parte que elas tinham em comum. Além das seleções, como eu mostrei aqui, eu ainda tenho a opção de fazer um enevoamento na minha seleção, certo? O que é o enevoamento? É você fazer uma borda suave enevoada. Por exemplo, ó, eu vou clicar aqui no meu cadeado para desbloquear a camada. Tá, o que eu fiz? Quando eu desbloqueei a camada, deixa eu voltar para a ferramenta mover, é que agora é que eu posso mover aquele elemento. Aí quando eu faço essa seleção aqui, ó, eu vou pegar só essa parte. Se eu pressiono Delete, agora ele não vai fazer preenchimento. Ele simplesmente deleta. Se eu der um Ctrl D para tirar a seleção, olha como ficou ali. Ou seja, bem retinho. Vou dar um Ctrl Z duas vezes, Ctrl D para tirar. Eu vou marcar agora, ó, um pixel, vou jogar bem grande. Vou pôr aqui, ó, 20 pixels de enevoamento. E vou fazer uma seleção parecida. Observem que as bordas já ficaram arredondadas, por isso que é chamado feather ou enevoamento. Quando eu pressiono Delete, olha agora como ele fez. Então ele faz uma suavização entre o meio do corte e vai com as bordas fazendo como se fosse esse enevoamento. Tá? Então, logicamente, que não é algo que a gente usa com tanta frequência, não aqui. Mas quando eu for trabalhar com vocês durante as aulas, eu vou estar explicando como usar e quando usar. Além disso, eu tenho aqui alguns estilos, que aí eu posso também trabalhar. Então, por exemplo, no normal eu defino o tamanho. E aqui já vem um detalhe. Se eu começar a puxar aqui, e antes de soltar o mouse eu pressionar o Shift, ele não vai tentar somar a seleção, porque eu não tenho seleção nenhuma feita. Ele vai fazer uma seleção quadrada, ou seja, aquilo que eu puxo de largura, eu puxo de altura, mantém-se proporção. Observem também que mesmo usando o Shift, a minha seleção sempre começa de um ponto. Então, por exemplo, se eu quero pegar esse pino aqui, eu posso começar daqui, ó, e fazer essa seleção. Por quê? Porque eu peguei de um ponto fora dele. Mas se fosse desse aqui, eu quisesse começar por este meio. Então, daí eu começo a fazer a seleção, não solto o mouse e pressiono o Alt, porque o Alt ele vai justamente pegar do centro de onde eu comecei, daqui, ó. E se eu usar o Alt e o Shift, então eu vou ter um quadradinho partindo daquele centro. Então, são coisas que no uso do dia a dia se tornam muito fáceis. Então, olha, seleção livre, pega do ponto inicial e eu faço como eu quero. Com o Shift,
seleção quadradinho. Quando eu faço pelo Alt, então eu posicionei no meio. Agora, a partir daquele ponto, ele me faz a seleção. E se eu pressionar Shift Alt, ela fica quadradinha. Claro que, soltei o mouse, se eu for apertar o Shift aqui, eu estou criando uma segunda seleção. Uma terceira, uma quarta. E quando eu uso o Alt, eu faço uma interseção. Então, se eu já tiver uma seleção feita, não adianta usar o Shift e o Alt, tá? Selecionar e mascarar é assunto para posteriormente, mas a gente vai precisar muito dessa opção quando nós estivermos trabalhando com recorte de cabelo. Eu creio que mais na próxima ou daqui 2 aulas nós entramos dentro desta ferramenta, tá? Bom, legal, eu quero agora fazer e separar essa guitarra aqui. Tem como? Tem. Quero colocar um novo arquivo. Sem problema, eu venho aqui, seleciono aqui, pego lá do cantinho, faço a seleção. E daí? Ou venho em editar, copiar, ou dou um Ctrl C. Tá, e o que é o Copy Merged? Ele copiou. Quando eu dou um New, desculpa. Observem que quando eu coloquei um New, ele me trouxe aqui, ó, ele não entendeu o que ele queria. Já vamos chegar nisso e vou dar um Ctrl V. Ela vem cortada. Olha a diferença agora. Vou tirar daqui. Estou com a seleção ainda. E olha, editar. Só um copiar. Tá? Esse aqui é copiar mesclado. Não interessa para mim. Só um copy. Quando eu dou um File, New, olha que o tamanho mudou agora. E ele viu que é uma imagem de 300 dpi. Tá, mas por que ele fez isso? Porque ele entendeu a área de transferência da cópia e gerou um arquivo nesse tamanho. Tanto que ele me colocou, ó, seu último item é um clipboard. Eu dou um Create e olha agora. Eu tenho ele separadinho para mim. Primeira observação que eu posso ter. Ele gerou numa camada acima do meu background. Ele não colocou na mesma camada que eu já tinha ali pronto. Ele já entendeu isso, tá? Ele já entendeu esse processo, ok? Só deixa eu só tirar aqui, tá? Eu acabei deixando aberto algumas coisas para não atrapalhar. Bom, o que mais? Então aqui eu fiz a minha cópia e coloquei. Tá, e se eu quisesse agora só manter ele, tá? Só manter ele na tela, sem os demais. Teria como? Teria. Eu posso copiar aqui, como eu fiz, e aqui eu teria o trabalho de vir em File, Save, Save no meu computador, vou jogar ele aqui na pasta de nossos cursos, né? Vou chamar lá, ó, de recorte 01, tá? Eu vou só entrar aqui na pasta do Photoshop, né? Photoshop sem mistérios. Eu vou criar uma nova pasta aqui chamado aulas exemplos, tá? Então eu vou por ali, recorte 01, vou por aqui, ó, aula 03, recorte 01. Salvei. Então ele vai me perguntar se eu quero manter compatibilidade, eu vou pôr que sim, e pronto, tá salvo. Se eu preciso gerar um JPG, primeiro vamos dar uma olhada na questão do tamanho da imagem. Ela tem 12 por 8 e tem 300 dpi. Eu poderia vir aqui, Save As, Save in Your Computer. Vamos jogar ela num JPG e tá lá. Como ele é um 300 dpi, ele é uma imagem muito grande. Então a ideia dela é ser impressa. Aí você pergunta, ela tem muito ruído, tá? Antes de qualquer coisa, essa imagem ainda tem bastante ruído. Ó, ruído é isso aqui, tá? Isso aqui é um problema de iluminação nas fotos. Mas se eu quisesse jogá-la para um post do Instagram, aí eu vou usar esse recurso. Edit, Copy Merged, porque daí ele não traz aquilo, ele traz para mim, ó, olha, eu quero que seja no 1080x1080. Vou dar um Create e vou dar um Ctrl V. Aí é a hora de eu acertar tamanho e tudo mais. Como que eu posso acertar o tamanho? Posiciono como que eu quero e dou um Ctrl T. Não preciso do Shift e acerto ele e deixo no tamanho que eu quero para que eu possa estar utilizando e trabalhando ela, tá? Bom, ainda aqui, não, mas eu não vou precisar do restante, eu quero só ela. Tem como? Tem.
Aí o conselho que eu te dou é uma ferramenta que nós vamos ver mais à frente, que é chamado Crop Tool ou cortar. Eu simplesmente dou um clique nele, ele definiu aquela área ali para mim, tá vendo? Eu pressiono Enter uma vez para ele mostrar a regra dos terços, tá? Para ver como que está o enquadramento. E aqui em cima, ou pressiono Enter novamente, ou clico nesta opção. Pronto, agora eu alterei a minha imagem no tamanho que eu quero. Uma coisa importante também no Photoshop é que além do Ctrl Z, que agora passou a ser direto, coisa que no 2019 não era, tá? Era uma vez só, é usar aqui essa ferramenta, ou Window, Histórico ou History. O que ele tem aqui para mim? Todos os passos que nós fizemos até o momento. Então ele traz aqui, ó, desde a hora que eu abri até o final. Você pode configurar a quantidade de histórico pelo menu Edit, ou Editar, Preference, e aí você tem aqui, ó, History Log, tá? Ele vai trazer aqui, não é isso aqui, deixa eu achar que onde está a questão do histórico, que eu consigo definir a quantidade de... Agora me fugiu, era ali. Tá? Depois eu vou ver certinho e deixo um aviso no vídeo aonde está isso aí para configuração, tá? Que eu consigo também definir aqui a quantidade de itens do histórico que ele permite, tá? Não tô achando aqui não. Que feio, né? Antes era facinho aqui, né? Não é interface, não é no geral. Tá. Depois eu verifico isso certinho. Deixa eu ver se eu não tô comendo bola. Não tô lembrado onde tá, tá? Vou ficar devendo essa informação aqui. Deixa eu ver, Interface Options. Não é isso mesmo. Saves e... Tá, tudo bem. Depois eu coloco lá na descrição. Vamos lá. Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar, não é isso que eu quero, né? Vou voltar aqui para tirar, tá? Então eu consigo gerar. E se eu quisesse manter só ele, mas nesse tamanho e remover o restante? Eu também posso inverter a minha seleção. Eu venho em Select, Inverse. Aí ele faz isso. E eu pressiono Delete, eu fico só com aquele elemento na tela. Então eu tenho bastante coisa. Tá, mas só serve para eu... vou inverter novamente, mais um Ctrl Z. Ele só serve para poder fazer isso? Não. Você pode também usar alguns recursos para fazer uma alteração só no que está selecionado. Por exemplo, se eu quisesse só essa imagem, só essa parte em preto e branco, eu poderia vir aqui, ó, nas opções de camada, nas layers. Eu vou usar por aqui, depois a gente vai aprender a fazer também pelos ajustes. Mas eu vou escolher justamente aqui, ó, essa opção que são camadas de ajuste. E eu vou escolher ali, ó, Black e White. Então ele vai colocar para mim só aquela parte ali em preto e branco. Eu ainda posso fazer alguns ajustes aqui do que eu quero no meu preto e branco, como eu quero ele, tá? Então eu posso já dar uma ajustada nele aqui. Ele não tem tons de azul praticamente, ele só tem amarelos e vermelhos. Vou marcar aqui Tint. Ó, e eu consigo até deixar ele um pouco mais no sépia, ó. Aí. Pronto. A vantagem é que quando eu trabalho aqui com uma camada de ajuste, eu posso ligar e desligar ela a qualquer momento para ver como ela ficou. Teremos aulas, logicamente, só para camadas de ajuste mais à frente, tá? Ele me dá essa possibilidade também. Legal? Eu vou sair daqui, não vou fechar essa tela. Esse aqui eu não vou precisar dele. E vou fechar essa aqui. Vamos para uma segunda imagem. Então, vou pegar aqui uma outra imagem agora. Justamente para brincar com essa camada de ajuste, como eu falei para vocês ali. Que eu posso usar as seleções para poder fazer isso. Para poder brincar com essa situação. Tá? Então, deixa eu pegar uma outra imagem que tenha bastante cores aqui. E que eu tenha já subido lá para a gente poder trabalhar. Eu tinha selecionado algumas aqui. Na realidade, ó, outra situação. Deixa eu ver aqui, ó, vou pegar uma imagem. TV, que é essa aqui. Eu vou abrir ela aqui no Photoshop. Vou fazer um método que eu sempre uso, tá? Eu clico na imagem. Eu venho até o Photoshop, espero ele startar e solto ele aqui.
Supondo que eu quisesse agora colocar uma imagem justamente dentro do enquadramento aqui da TV, que é uma situação muito comum, tá? Aqui é um monitor da Dell. Então eu vou entrar aqui, vou pegar uma outra imagem, tá? Vamos supor que fosse aqui essa aqui que eu tenho das crianças, já que ela está bem comprida ali, né? Isso aqui é de um banco de imagens e ela é de uso público, tá, gente? Vou trazer ela para cá. E olha só, opa. Só minimizar aqui. Tá aqui o Photoshop. E eu vou soltar ela nessa posição. Logicamente que ela veio menor. Enquanto ela está assim, ela me permite dimensionamento. Então eu vou trazer ela até aqui. E vou usar puxando. Sem Shift, lembrem daquilo que eu falei. Tudo bem. Ah, chegou na largura, mas a altura ainda não. Eu vou continuar puxando. Ok. Pressiono o Enter. E agora, para mover para o lado um pouco, eu vou usar a seta direcional do teclado junto com o Shift, que ele duplica. Tá. E eu quero enquadrar essa foto ali. Bom, eu não consigo visualizar aonde está a área. Concordam comigo? Eu sei que ela está aqui, eu estou vendo as duas camadas, a minha camada de fundo da TV e a minha camada da fotografia. Eu vou temporariamente ocultar esta camada. Está lá a minha seleção. Mas observem que eu ainda continuo com a camada da foto selecionada. Vou com a ferramenta retangular e vou fazer um retângulo bem onde eu quero. Tá? Habilito novamente a família. E aqui vem o macete do feeder. Eu vou usar um feeder de 2 pixels apenas. Ah, mas eu pressiono Delete agora? Não. Você não pressiona Delete. Se você deletar, ele não vai conseguir fazer, até por 2 razões. Uma, porque é uma imagem, eu vou deletar o miolo. E segundo, porque como eu incorporei essa imagem, ele está com essa marcaçãozinha aqui. Eu não vou danificar a imagem. Eu vou gerar uma cópia apenas do que eu selecionei, certo? Desta forma, você preserva a imagem de fundo e faz uma cópia. Como? Pressionando no seu teclado, no Windows, Ctrl J, ou se for um Mac, Command J. O que ele fez? Ele gerou uma nova camada da seleção. Aí eu posso pegar aqui a família, ocultá-la, ou até mesmo deletar, se fosse o caso. E está lá, ó, Layer 1. Eu vou só clicar aqui 2 vezes no nome e vou colocar família. E aí agora eu já tenho uma imagem dentro daquela área de recorte. Então vocês estão vendo que eu já tenho uma segunda opção que eu poderia usar aqui. Certo? Beleza. Eu vou fechar aqui essa imagem e vou trazer novamente essa família agora. Certo? Vou trazer novamente a família. Ó, vou até pegar essa outra aqui das crianças. Vou arrastá-la para cá no meu Photoshop e vou soltar. E olha agora, eu vou fazer uma seleção aqui assim, tá? E aí o que eu faço nessa seleção? Eu venho aqui e vou colocar aqui, ó, Hue Saturation. E vou mudar um pouco a cor. Tá? Eu vou pôr aqui em Colorize para eu poder colocar a cor que eu quero. Beleza. Fiz. Continuo aqui. Tá ali. Volto aqui no meu background e vou fazer uma segunda seleção. Até aqui mais ou menos. Novamente, com seleção, vou clicar aqui. Novamente, Hue Saturation, Colorize. E agora eu vou mudar a cor. Seleciono aqui a foto novamente. Seleciono a terceira parte. Novamente aqui. Hue Saturation. Colorize. E vamos mudar a cor. Aqui mais para um verde. E pronto. E com isso eu tenho o quê? Usando a ferramenta eu não fiz a divisão correta, tá? Eu não tomei esse cuidado, eu teria que usar réguas e linhas guias, que eu vou ensinar na próxima aula. Mas eu consegui fazer um tricolor dentro da minha foto.
E o mais interessante, sem danificar a imagem. Se eu clicar com o Alt no olho dela, ó, a imagem continua lá natural como ela era. Tá? Então as seleções, nós vimos nessa terceira aula a seleção retangular, e vocês viram que ela é muito útil para muita coisa que a gente vai fazer durante nossas aulas. É claro que as demais funcionam muito semelhantes, e para isso eu vou estar usando as próximas aulas.